curte o conteúdo e ama o Atlético? Então já deixa o like e se inscreve. Aqui é puro sangue preto e branco. A sala de imprensa mal conseguia conter o burburinho quando Mano Menezes, técnico do Internacional, tomou lugar diante dos microfones. Ninguém esperava que a entrevista coletiva pós-jogo terminaria como uma verdadeira bomba lançada contra o Atlético Mineiro. Com o semblante fechado e olhar firme, Mano abriu sua fala com comentários técnicos sobre a partida, mas, rapidamente, o tom mudou. O treinador colorado não poupou palavras ao criticar o Galo, tanto dentro quanto fora de campo. O que se seguiu foi uma série de declarações que incendiaram os bastidores do futebol brasileiro e, principalmente, as estruturas da cidade do Galo. Mano, conhecido por sua postura reservada, parecia motivado por algo além do resultado em campo. Após analisar o desempenho da sua equipe, direcionou suas palavras a aspectos que, segundo ele, vêm afetando a competitividade do Campeonato Brasileiro. O que se vê hoje no Atlético Mineiro é uma estrutura que não condiz com a grandeza da camisa. Um time que investe pesado, mas que em campo entrega pouco. É muita cortina de fumaça para pouca bola jogada, disparou. A afirmação caiu como uma bomba entre os jornalistas, muitos dos quais sequer sabiam como reagir. A coletiva foi sendo tomada por um silêncio cada vez mais tenso à medida que Mano aprofundava suas críticas. Ele mencionou problemas de bastidores no Galo, falta de planejamento e até mesmo alfinetou a figura de Cuca, técnico alvinegro, sem citá-lo diretamente. Não adianta vestir o paletó da experiência se não consegue organizar o vestiário. Tem muito nome no banco, mas pouca liderança dentro do campo, disse, em tom cortante. As palavras ecoaram entre os jornalistas como estocadas diretas ao coração da atual comissão técnica atleticana. A torcida atleticana, ao tomar conhecimento das declarações ainda durante a noite, explodiu nas redes sociais. O nome de Mano Menezes rapidamente figurou entre os tópicos mais comentados do país. Entre indignações, ofensas e provocações, um sentimento prevalecia, o de humilhação pública. Muitos torcedores exigiram uma resposta à altura por parte do clube, especialmente do técnico Cuca, que até o momento se manteve em silêncio. Mas nos bastidores da MRV Arena, o clima era de indignação contida. Fontes internas relatam que as declarações de Mano foram recebidas como provocação direta, e uma resposta não deve demorar. Os jogadores do Galo, pegos de surpresa com a repercussão, foram orientados a não comentar o assunto, mas alguns não esconderam o desconforto. Um atleta do elenco, que preferiu não se identificar, declarou: "A gente entende que tem críticas no futebol, mas quando vem desse jeito, com ironia e falta de respeito, é difícil engolir. Somos profissionais e temos nossas responsabilidades, mas existe um limite para tudo." Nos corredores do clube, o sentimento é de que Mano passou dos limites ao transformar uma coletiva técnica em um palanque de ataque. Apesar de tudo, o momento atual do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro não ajuda a rebater as críticas. Com uma campanha irregular e fora da zona de classificação direta para a Libertadores, o time vem sendo pressionado por resultados e desempenho abaixo das expectativas. A oscilação em campo é visível, e a promessa de um futebol ofensivo e equilibrado sob o comando de Cuca ainda não se concretizou. Em meio a esse contexto, as palavras de Mano ganham ainda mais força, pois encontram eco na frustração da própria torcida atleticana. Além do rendimento esportivo, o clube enfrenta dificuldades estruturais, mesmo com os investimentos feitos nos últimos anos. A construção da MRV Arena foi celebrada como um novo capítulo na história do clube, mas dentro de campo, a equipe parece não ter acompanhado a evolução prometida. Os reforços que chegaram ao longo da temporada ainda não renderam o esperado, e o ambiente no vestiário parece cada vez mais tensionado. O desabafo de Mano, embora inflamado, tocou em pontos sensíveis que já vinham sendo debatidos nos bastidores. O técnico colorado também fez questão de citar o comportamento extracampo de alguns atletas do Galo, insinuando que a concentração e o foco estariam comprometidos. É muito marketing, muita rede social, e pouco futebol. Jogador tem que mostrar dentro das 4 linhas. E não adianta encher o estádio se o time não entrega o que promete, afirmou. A declaração foi recebida com incredulidade por parte dos dirigentes atleticanos, que prometeram se pronunciar oficialmente nas próximas horas.
Mano Menezes também alfinetou diretamente o estilo de jogo do Atlético. Segundo ele, o time depende demais de lampejos individuais e carece de uma proposta tática coesa. Não vejo um padrão, uma ideia clara de jogo. Tem bons jogadores, claro, mas não adianta reunir estrelas se não há sintonia. Futebol é coletivo, e o Galo parece esquecer disso a cada rodada. A crítica técnica foi uma das mais duras feitas publicamente contra o trabalho de Cuca desde seu retorno ao clube. Enquanto isso, Cuca evitou o confronto direto e, segundo a apuração, não pretende responder publicamente às declarações de Mano, pelo menos por enquanto. Internamente, ele tenta blindar o grupo e manter o foco na próxima partida, considerada decisiva para as pretensões do clube no campeonato. Ainda assim, é impossível ignorar o impacto das declarações no ambiente interno. O silêncio do técnico pode ser estratégico, mas é interpretado por parte da torcida como falta de pulso diante da afronta. A diretoria do Atlético, por sua vez, considera as declarações uma tentativa de desestabilização. Fontes próximas ao presidente do clube garantem que haverá manifestação formal em defesa da instituição. Não vamos aceitar esse tipo de ataque gratuito. O Atlético é grande e merece respeito, afirmou um dirigente. Nos corredores da MRV Arena, cresce o coro por uma resposta enérgica não apenas em palavras, mas dentro de campo. A próxima partida do Galo será observada com atenção redobrada. A rivalidade entre Mano Menezes e Cuca não é novidade, mas o episódio reacende a tensão entre os dois técnicos, que já trocaram farpas em temporadas anteriores. Em comum, ambos acumulam passagens por grandes clubes e dividem opiniões por onde passam. No entanto, o confronto mais recente ultrapassou os limites da tática e adentrou o território da provocação pessoal. E, nesse cenário, o maior prejudicado pode ser o próprio espetáculo do futebol, que perde quando a rivalidade extrapola o respeito. Torcedores mais antigos do Atlético lembram que críticas como essas costumavam vir de rivais históricos, como Flamengo, Cruzeiro ou Palmeiras. Ouvir tais palavras vindas de Mano Menezes, técnico de um clube que nem figura entre os principais concorrentes ao título atualmente, é algo que amplifica ainda mais a indignação da torcida. A provocação foi sentida como uma traição ao espírito esportivo, e muitos exigem que o Galo devolva a afronta com resultados. O que se vê agora é uma verdadeira guerra fria instalada entre dois gigantes do futebol brasileiro. De um lado, Mano Menezes e suas palavras afiadas. Do outro, o Atlético Mineiro e a pressão por uma resposta à altura. O próximo encontro entre as duas equipes já é aguardado com expectativa máxima, pois promete ser mais que uma partida, será um duelo de honra, orgulho e afirmação. A torcida atleticana, ferida em seu brio, exige atitude. E a comissão técnica sabe que o tempo para reverter o cenário está cada vez mais curto. Com a pressão aumentando em todos os setores do clube, o elenco do Atlético Mineiro passou a semana sob olhares atentos da imprensa e da torcida. As atividades na cidade do Galo foram fechadas, e a comunicação oficial do clube adotou o silêncio como estratégia. Contudo, nem mesmo os muros altos do centro de treinamento conseguiram conter os rumores sobre reuniões tensas, cobranças internas e até ameaças de mudanças no elenco caso os resultados não melhorem rapidamente. O clima, segundo relatos internos, é de alerta máximo. Os líderes do elenco, como Hulk e Paulinho, tentaram acalmar os ânimos nos bastidores, mas também foram cobrados diretamente pela direção. A cobrança não veio apenas pela atuação dentro de campo, mas também pela falta de liderança nos momentos de crise. Não basta ser referência técnica, tem que ser voz ativa no vestiário, teria dito um dirigente durante uma reunião a portas fechadas. A fala ecoou uma crítica antiga ao time, a ausência de figuras que chamem a responsabilidade nos momentos decisivos. Do lado torcedor, as organizadas foram as redes sociais com notas de repúdio às falas de Mano Menezes. Algumas foram além e estenderam faixas de protesto nos arredores da MRV Arena. Em uma delas, lia-se: "Quem fala do Galo, sente a pressão da massa." O recado é claro. Os atleticanos não aceitam ser desrespeitados, ainda mais em um momento em que o time luta para reencontrar o equilíbrio. A relação entre a torcida e o clube sempre foi pautada na paixão e cobrança intensa, e agora não é diferente.
Mesmo os comentaristas esportivos mais neutros se dividiram sobre a postura de Mano. Alguns afirmam que ele apenas verbalizou o que muitos no cenário nacional já comentavam nos bastidores, enquanto outros criticaram o tom agressivo e desrespeitoso de suas palavras. A polêmica reabriu discussões sobre ética nas coletivas de imprensa e o limite entre análise e provocação. Se a intenção do treinador colorado era provocar reações, ele conseguiu, mas o custo pode ser alto. A CBF também entrou na discussão, ainda que de forma discreta. Fontes próximas à entidade indicam que o comportamento de Mano está sendo avaliado à luz do código de ética da entidade, principalmente por ter mencionado instituições e dirigentes de forma indireta. Embora uma punição oficial seja improvável, o episódio serviu como alerta. O comportamento dos técnicos nas entrevistas voltou a ser debatido, reacendendo a necessidade de posturas mais equilibradas, mesmo após confrontos acirrados. Em meio a esse turbilhão, o técnico Cuca trabalha em silêncio. Em contato com pessoas próximas, ele teria afirmado que prefere responder dentro de campo. O estilo do treinador sempre foi mais voltado ao trabalho prático do que às palavras, mas o momento exige mais do que apenas comando técnico. A liderança de Cuca está sendo testada, e a torcida quer ver sua experiência refletida em atitude. Há quem diga que, internamente, ele prepara mudanças drásticas para a próxima rodada. As estatísticas da temporada também não favorecem o Galo. Com apenas 11 vitórias em 25 partidas, o time ocupa uma posição intermediária na tabela do Campeonato Brasileiro de 2025. A diferença para o G4 ainda é recuperável, mas exige uma sequência quase perfeita de resultados. A oscilação entre vitórias convincentes e derrotas inexplicáveis deixou o torcedor desconfiado e gerou incertezas sobre a real capacidade do grupo em lutar por algo maior este ano. Além dos problemas em campo, há o desgaste mental. Jogadores importantes foram submetidos a uma carga emocional elevada devido à pressão externa. O estupim foi uma sequência de vaias durante um jogo em casa, algo raro na relação entre time e torcida. Até mesmo atletas que eram idolatrados passaram a ser questionados. A confiança mútua entre arquibancada e gramado, que sempre foi um trunfo do Atlético, está por um fio, e a diretoria sabe que precisa agir rápido para evitar uma ruptura. Com o foco voltado ao próximo compromisso, o Galo tem pela frente uma partida decisiva contra um adversário direto na luta por posições na parte superior da tabela. Mais do que 3 pontos, estará em jogo o orgulho do clube, a resposta aos ataques de Mano e a tentativa de reconquistar a torcida. A diretoria planeja transformar o jogo em um evento simbólico de recomeço, e há rumores de que até ex-jogadores ídolos do clube serão convidados para motivar o elenco. Enquanto isso, o Internacional de Mano Menezes tenta capitalizar o momento de exposição. Após as declarações, o clube ganhou atenção extra da mídia, e o próprio técnico, mesmo criticado, foi tratado como alguém que não tem medo de falar verdades incômodas. Mas a exposição também cobra seu preço. A diretoria colorada teme que a polêmica possa desviar o foco da equipe, que vinha em bom momento, com 4 vitórias nas últimas 5 rodadas. O vestiário colorado foi orientado a evitar declarações sobre o episódio para não alimentar a crise. Em Minas Gerais, o eco das palavras de Mano ainda reverbera nos programas esportivos, nas mesas de bares e nas ruas de Belo Horizonte. A massa quer respostas. O Atlético Mineiro, que ao longo dos últimos anos se habituou a grandes contratações e ambições elevadas, agora se vê no centro de uma tempestade provocada por palavras alheias, mas que expuseram feridas internas. Feridas essas que, se não forem tratadas, podem comprometer toda a temporada. Nos bastidores, ex-jogadores do Galo também se manifestaram. Alguns apoiaram a cobrança, mas condenaram a forma. Outros saíram em defesa incondicional do clube. Reinaldo, ídolo eterno da torcida, foi enfático em uma entrevista: o Galo é maior do que qualquer fala. Mas que sirva de alerta. É hora de reagir. A fala do ex-camisa 9 sintetiza o sentimento de muitos: indignação, sim, mas também esperança de que a provocação funcione como gatilho para a virada. Cuca, por sua vez, busca reencontrar a essência de seus melhores trabalhos à frente do clube: intensidade, garra e entrega total. É o que se espera ver nas próximas rodadas.
O discurso de superação voltou a tomar conta dos treinos, e até mesmo o preparador físico teria aumentado a carga de trabalho em busca de mais intensidade. O Galo parece disposto a transformar o golpe verbal de Mano Menezes em combustível para sua reação. Nos corredores do clube, uma frase tem sido repetida à exaustão: não se responde com palavras, mas com gols. E é exatamente isso que o torcedor deseja ver. A temporada ainda não acabou, e o Campeonato Brasileiro, apesar dos tropeços, segue aberto. O Atlético tem elenco, tem estrutura e tem torcida. Falta mostrar que também tem fibra para enfrentar crises e sair delas mais forte. Agora, todos os olhos estarão voltados para o próximo jogo. A torcida promete comparecer em peso, transformando a MRV Arena em um caldeirão. O adversário pode até ser outro, mas a mensagem será clara: o Galo não foge da luta. E se depender da paixão da massa, nenhuma crítica, por mais pesada que seja, será suficiente para apagar o fogo que arde no coração alvinegro. Se você tá até aqui no vídeo, é porque ama o Galo. Então já se inscreve e ativa o sino, porque vem mais análise quente por aí. No dia do jogo, o clima em Belo Horizonte era de mobilização total. Desde cedo, as ruas próximas à MRV Arena se encheram de torcedores com bandeiras, faixas e um só grito na garganta: aqui é Galo, respeita nossa história. O episódio com Mano Menezes havia despertado algo que parecia adormecido em parte da torcida, o espírito de união em torno de um objetivo comum. A indignação, longe de se dissipar, transformou-se em combustível emocional para impulsionar o time dentro de campo. A entrada do elenco no gramado foi acompanhada de uma explosão sonora que balançou as estruturas do estádio. Nenhum jogador entrou sozinho. Cada um foi empurrado pelo peso da camisa, da torcida e da responsabilidade de devolver o orgulho ferido da massa. No banco, Cuca mantinha o olhar concentrado, mas por dentro, sabia que aquela noite valia mais do que 3 pontos. Era a chance de virar a chave da temporada e calar vozes externas que duvidaram da força do Atlético. O jogo começou tenso. O adversário dificultava as ações ofensivas do Galo, e o nervosismo era visível em cada passe, em cada dividida. Mas aos poucos, a intensidade da torcida parecia contagiar os jogadores. Hulk, mais uma vez, assumiu o papel de protagonista e comandou o time em campo, buscando jogadas, chamando a responsabilidade e incentivando os companheiros. Ao seu lado, Paulinho fazia um jogo de superação, compensando erros com entrega total. O gol saiu ainda no primeiro tempo, e foi recebido como um grito preso na garganta de milhares de torcedores. A comemoração foi uma catarse coletiva, e muitos viram naquele momento o início de um novo ciclo. O time, ao contrário de outras partidas, não recuou. Continuou atacando, buscando o segundo gol, como se quisesse exorcizar de vez os fantasmas que vinham assombrando o ambiente alvinegro nas últimas semanas. No intervalo, os jogadores voltaram para o vestiário aplaudidos, algo que não acontecia havia meses. O reconhecimento não era apenas pelo placar parcial, mas pela atitude em campo. O torcedor não exige perfeição, mas exige raça. E isso, naquela noite, estava sendo entregue em cada centímetro do gramado. Nos bastidores, Cuca manteve o grupo focado, pedindo concentração máxima e avisando: eles vão voltar com tudo. Mostrem que vocês também podem ser gigantes. No segundo tempo, o jogo esquentou. Faltas duras, discussões em campo e clima de decisão. Mas o Galo não perdeu o controle. Com equilíbrio tático e muita garra, segurou o resultado e ainda encontrou espaço para ampliar o placar nos minutos finais. O segundo gol foi o golpe final. A torcida foi à loucura. A MRV Arena tremia. E o grito de resposta a Mano Menezes foi uníssono: aqui quem fala é o campo. Ao final da partida, os jogadores se abraçaram no centro do gramado. Muitos se emocionaram. Paulinho ajoelhou e olhou para as arquibancadas, como quem agradece. Hulk levantou os punhos, apontou para a torcida e gritou: isso aqui é o Galo. A resposta foi ensurdecedora. O estádio inteiro devolveu o grito com ainda mais força. Foi mais que uma vitória. Foi uma afirmação. Na entrevista pós-jogo, Cuca foi direto, sem citar nomes. Futebol se resolve jogando.
A gente ouviu muita coisa essa semana, mas escolhemos o silêncio. Porque sabíamos que a melhor resposta viria aqui, com nossa torcida, com nossos jogadores. Respeito se conquista, e hoje o Galo mostrou por que é respeitado no Brasil inteiro. As palavras foram aplaudidas pelos jornalistas presentes. Do lado de fora, torcedores cantavam como se tivessem vencido um título. Para muitos, aquela vitória representou mais do que os 3 pontos. Era uma retomada de identidade, de confiança, de alma. Era o grito preso após tantas críticas, dúvidas e provocações. O Atlético Mineiro, ferido, respondeu como um gigante, de pé, com a bola rolando, e com o apoio de uma nação que nunca o abandona. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. Vídeos da torcida, dos gols e da coletiva de Cuca viralizaram. Mano Menezes, por sua vez, evitou declarações mais incisivas. Em sua própria coletiva, limitou-se a dizer que o adversário soube aproveitar as chances. Mas os olhos diziam outra coisa, o técnico sabia que havia mexido com forças que talvez devessem permanecer adormecidas. A diretoria do Galo, por sua vez, aproveitou o momento para reforçar o comprometimento com a torcida. Em nota, declarou: "Somos um clube movido pela paixão do nosso povo. E é por eles que trabalhamos todos os dias. Agradecemos a massa pela resposta maravilhosa, e garantimos, o Atlético seguirá lutando com honra e garra até o fim." A nota foi bem recebida, mas o torcedor segue exigente. Sabe que uma vitória isolada não basta. Quer constância, entrega e atitude. Nos dias seguintes, a rotina no clube mudou. O ambiente ficou mais leve, a confiança reapareceu nos rostos dos jogadores, e até os treinos passaram a ter mais intensidade. O episódio com Mano Menezes, que poderia ter desestruturado o grupo, acabou servindo como ponto de virada. Às vezes, é preciso um inimigo externo para lembrar quem você é. E se o futebol é feito de narrativa, o Atlético Mineiro começa agora a escrever um novo capítulo. Mais consciente de seus erros, mais unido, mais feroz. Porque no Galo, críticas se transformam em garra, e a dúvida vira combustível. O escudo alvinegro não teme palavras. Ele responde com história. O Galo é emoção até o último segundo. Então antes de sair, já deixa o like e ativa o sino porque aqui tem vídeo direto sobre o Atlético.